Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, igreja de Jesus Cristo. A paz do Senhor para você que está caminhando com Jesus, em Jesus, e as palavras de Jesus estão em você. A você também que tem caminhado de longe, mas se aproxime, diz o Senhor. Se aproxime, diz o Senhor, porque a presença de Deus é quem vai mudar a tua história. Andar pela vista, andar pelo nosso próprio entendimento, não garante que aquilo ao qual caminhamos e conquistamos permanecerá ao nosso controle. E a exemplo disso temos o testemunho do parente de Abraão, que é qual nós iremos falar hoje. E Deus começou a ministrar essa palavra agora no meu coração sobre Ló. Então Ló, ele teve uma vida, ele teve uma caminhada. Ló, ele fez escolhas. Porém, aonde Ló habitou, o local aonde ele construiu uma vida, aonde ele prosperou financeiramente, aonde foi o lugar destinado à destruição. Então, o próprio lugar aonde Ló prosperou, cresceu financeiramente, teve bens, o próprio lugar destruiu, comeu tudo aquilo que era seu. Devorou tudo aquilo que era seu. Sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus, nós estamos perdidos neste mundo. A exemplo disso, se você não entendeu, conheço alguém que passou a vida atrás de dinheiro como um exemplo. Viveu para buscar o dinheiro e aí negligenciou o lar, negligenciou a sua responsabilidade como ser humano, as suas responsabilidades como ser humano. Viveu uma vida de dopamina, de recompensas rápidas, através de relacionamentos, de vícios, enfim, para você entender. Pela graça de Deus, que eu digo que é graça, que é misericórdia, eu digo que é bondade de Deus, tinha uma situação financeira estável. Assim, tinha um dinheiro que entrava na conta que não tinha como ser tirado, como de um concurso, como uma aposentadoria, só para você entender. Mas ainda assim, sonha com uma vida em construir, mas a própria vida, as próprias escolhas, destruiu tudo aquilo que ia construindo. Para ficar mais claro, vamos dizer, você casou hoje, tem uma aliança com alguém, você construiu uma casa, construiu uma vida e vocês têm bens. O que acontece geralmente é quando há separação, há perdas. Há perdas. Então, na história desse testemunho dessa pessoa, hoje essa pessoa continua na busca pelo dinheiro. Mas o próprio ambiente pela qual está buscando o dinheiro, está comendo o seu dinheiro. Isso é o que estava acontecendo na vida de Ló. Mas pela graça e pela misericórdia, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, capítulo 19, verso 29. A restauração da alma, a minha vida, a vida de Ló, a vida de Abraão. No verso 29 diz assim: assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Para a glória de Deus, Ló perdeu os bens, a casa,
Não sei se tinha da sua casa ouro, prata, não sei. Mas a sua vida, para a glória de Deus, foi salva. Para a glória do nome de Deus. E a palavra de Deus, ela é exata, ela é clara, ela é luz, ela é verdade, ela é transparência. Preste atenção. O rapaz, vou entregar água. E aí a palavra de Deus diz, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio. E tirou Ló do meio da destruição. Quando Deus subverteu as cidades em que Ló tinha morado. O lugar onde Ló construiu toda a sua história, toda a sua vida, roubou todo o seu trabalho, todo o seu esforço, tudo. Mas para a glória de Deus, da aliança de Deus com Abraão. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló do meio. Então a minha oração em nome de Jesus é que Jesus, a salvação e as bênçãos de Jesus que está sobre a minha vida e a tua, não pare só em mim e sobre você. Que haja salvação às pessoas da nossa casa e até aquelas que estão distantes. Que a mão de Deus possa alcançar. E assim como se deu na vida de Ló, também se dê na vida dos nossos parentes. Que Deus possa ter misericórdia. Possa ter misericórdia. Por amor ao seu Filho Jesus Cristo, que pagou um alto preço pela salvação das almas. E porque a palavra de Deus diz que Ele não tem desejo na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Eu diria com as minhas palavras, Ele não fica feliz com a morte do ímpio. E porque a própria palavra de Deus diz que Ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós oramos e nós rogamos em nome de Jesus. Que por Jesus Ele possa também salvar os nossos parentes. De não só terem uma vida perdida, mas de as suas almas, não é? Serem condenadas. De irem para o inferno. Que a misericórdia de Deus possa alcançá-los. Então, você vê duas pessoas. Alguém que seguiu o próprio caminho, não debaixo de uma palavra de Deus. Aqui nós temos Abraão. Abraão segue a palavra de Deus. Abraão tem relacionamento com Deus. Abraão escuta a Deus. Abraão não é diferente de mim, de você, então não é impossível. Abraão é um ser humano. É um ser humano que faz escolhas, que fez escolhas inclusive, baseado no medo que é algo do ser humano. Mas o futuro de Abraão, a cada dia mais nessa caminhada, a cada passo que Abraão dava de obediência, mais direções Deus dava para ele, mais prosperidade Deus trazia para ele, mais conquista Deus trazia para ele. Muitas vezes queremos uma mudança radical do dia para a noite. Qual é a palavra que Deus te deu agora para esse tempo, para esse mês? Que você precisa obedecer, que você precisa seguir essa direção. É assim que a gente avança. É assim que eu fui avançando. Essa pessoa que você vê hoje, essa obra da redenção, essa obra do sangue de Jesus Cristo, essa obra da obediência de Jesus Cristo, está na nossa capacidade de escolha, de submissão à direção do Espírito Santo de Deus. Ele te dá um comando hoje, ele te diz algo hoje, e mesmo que venha pesar o coração, e mesmo que venha mexer com nossa estrutura, mas vale obedecer do que sacrificar. Mas vale obedecer do que sacrificar. O cordeiro foi sacrificado. O que Deus quer de mim e de você é obediência, como ali
nessa passagem que nós iremos ler de Abraão, em Gênesis 22, Deus preparou o cordeiro para o sacrifício. Então não é necessário eu e você fazermos esse sacrifício. O sacrifício pelo pecado já foi pago. O que Deus espera de mim e você é confiança nele, é obediência a ele, é seguir a sua direção. Então, Abraão seguiu a direção de Deus e por isso prosperou. Josué seguiu a direção de Deus e por isso prosperou. E qual era a maneira de viver deles? Linha, qual era o hábito deles? Conta aí esse segredo. O que é que eles semeavam? Eles semeavam relacionamento. Eles semeavam para falar com Deus. E não só para falar com Deus, mas para ouvir Deus falar. Porque a sua vida, irmão e irmã, e ouvinte das palavras de Deus, carrega um propósito. Eu oro em nome de Jesus para que isso seja cada dia mais claro e mais nítido pela luz da palavra de Deus, de que Deus te criou, de que Deus te fez para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. E como é que você glorifica a Deus? Como que você glorifica a Deus? Obedecendo a Deus até a morte, obedecendo a Deus mesmo sem entender, obedecendo a Deus mesmo sem compreender. A compreensão pode vir depois, o entendimento pode vir depois, o que Deus fará pode vir depois, mas o meu movimento e o teu movimento, o meu passo e o teu passo, a minha caminhada e a tua caminhada é obedecendo, é obedecendo, é obedecendo. É quando Deus diz sai, é quando Deus diz vai, é quando Deus diz volta, é quando Deus diz não vai. E quem vai ouvir essas direções do Espírito Santo de Deus? Quem para ouvir. Por que Jesus falou para Maria, acaso a gente não tem que servir? Temos que servir. Mas temos que entender que existe um lugar prioritário e as demais coisas serão feitas. Então depois você estuda, depois você trabalha, depois você cumpre as demandas que Deus tem estendido às tuas tendas, que estarem em extensão. Mas então ele diz para Maria, Jesus, Maria, uma coisa. A mais importante, então primeiro, Maria, você senta, primeiro você me escuta, porque se a gente não escuta Jesus, pensa, então a gente faz coisas do nosso jeito, da maneira que a gente aprendeu, da maneira como a gente tá acostumada como Marta. A gente tá sempre pensando em servir, tá sempre pensando em fazer, não porque a gente é má, mas porque a gente quer servir a Jesus, quer servir no ministério de Jesus, quer servir no propósito de Jesus, quer servir na casa de Jesus, quer servir junto com a missão de Jesus. Então a gente quer dar o melhor. E quer que outros estejam nessa, eu diria numa linguagem para você, nessa pegada, nessa dinâmica de vida, nessa rotina de vida. Mas a nossa mente, ela precisa ouvir Jesus falar. A nossa alma precisa da voz de Jesus para se acalmar, para descansar, para não se preocupar. E para quê? Para que quando nós, ao falarmos e ao ouvirmos, ou só o ouvirmos, ele drenar a nossa mente, ele renovar nossos pensamentos, ele destruir, ele podar os pensamentos como ele podou, ou seja, cortou, renovou e disse aos discípulos: eu não vim para matar a alma dos homens, mas para salvá-las. Quando os discípulos pediram fogo do céu. Eu não vim para excluir as pessoas do templo, eu vim para inseri-las num lugar de restauração, como a mulher do poço. Eu, Jesus Cristo,
Jesus Cristo está dizendo à mulher do poço que ele veio para tirar ela da exclusão e abrir um acesso. Que acesso? A qual nós podemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não de mentira, não com os lábios, mas com um coração totalmente apegado, um coração totalmente entregue. Então, o que mudou a minha vida? Qual é a receita? Não é diferente. Não tem mágica. É o que mudou a vida de Josué. É o que mudou a vida de Abraão. É a que mudou a vida de Enoque. É a que mudou a vida dos discípulos. É o quê? Ser ensinado por Jesus. Caminhar com Jesus. E deixar as palavras dele dentro de você. Porque quando o Espírito de Deus fala, como falou na boca de Pedro, a palavra de Deus diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo. Falou a carne? Falou sentimentos? Falou emoções? Não. Falou a palavra de Deus. Falou as palavras de Deus. Cheio do Espírito Santo, ele falou a palavra de Deus. Quando ele não entendia, ele falou o que vinha. Jesus vai lavar meu pé. Então ele não entendia. Porque não entendemos mesmo. Não, eu vou morrer, vão me pegar falando com as minhas palavras e depois eu vou ressuscitar. Não, isso não vai acontecer contigo não, mestre. Para trás de mim, Satanás. Pedro é Satanás? Não. Mas aquela ideia, aquele plano, não levava em consideração o que Deus queria. Salvar a mim e a você. Então, se a fala deste ou desta que está na mesa, mas ainda não está cheio do Espírito Santo de Deus, está sendo ministrado por Jesus Cristo, está sendo ensinado por Jesus Cristo, entenda a voz, não leva em consideração o plano de Deus, o plano relacionamento, o plano família, o plano pastoril, o plano empresário, porque o empresário, ele tá dando ali o peixe e o pão. Ele tá suprindo necessidades básicas de ser humano e também está sendo usado no reino de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Você é profeta, mas você também é juiz. Deus estende a nossa missão aqui neste mundo, pela qual a nossa vida carrega um propósito. As pessoas estão com fome e José está ali suprindo uma necessidade básica, dando a elas condições, matéria-prima. Eu dizia, como falou minha irmã, na ministração que o Espírito Santo revelou através da sua vida, para que eu e você venha fazer os alimentos, venha saciar a nossa fome. A nossa alma, ela tem fome. Fome de Deus. Se entregarmos a ela, nós morremos. Mas se confiarmos na palavra e na presença, a palavra de Deus, ela diz o que vai acontecer. Como que você vai ter paz na mente? Como que você vai ter paz no coração? Como que Deus vai guardar e proteger? A palavra diz que devemos levar os nossos pedidos a Ele. Então a gente vai ser guardado da perturbação, do pânico, do medo, da morte, que é a depressão, da ansiedade. Mas é claro que para colhermos essa paz, temos que semear relacionamento, porque quando você vai aos pés de Jesus e para tudo, você diz: você é importante, eu vou lavar a louça depois, eu vou estudar depois, eu vou varrer a casa depois. Como exemplo, como a minha vida diária, eu não sei qual é a sua vida, mas você está dizendo: eu vou primeiro me abastecer e depois
que eu me abastecer, eu continuo a missão, diz o Senhor. Depois que eu me abastecer, eu vou servir os meus irmãos, diz o Senhor. Adianta ir servir com a alma inquieta? Adianta ir servir com a alma amargurada? Não, primeiro vai para o templo, primeiro despeja nos pés do Senhor a amargura, a tristeza da humilhação, a tristeza de conviver com alguém no ambiente que te humilha, que te oprime e você não pode sair, a não ser que Deus mude tua realidade, a não ser que Deus mude a tua sorte. Então é no templo que você esvazia o seu coração e Deus guarda, e o coração que estava triste e o rosto que estava triste agora não está mais, porque deixou nos pés do Senhor as lágrimas de arrependimento, as lágrimas de reconhecimento, e por isso de Jesus você recebe: perdoado estão os teus pecados. Jesus perdoou os teus pecados, mulher. Jesus perdoou os teus pecados, homem. Na cruz, Ele carregou o teu castigo, a maldição. Então segue sem culpa, vai em paz, diz o Senhor. Não importa os fariseus, não importa os judeus, não importa aqueles que têm muito conhecimento e que estão com pedra na mão, E agora? Eu aprendi, sabe? Eu não sabia, não. E eu sofria como tu. Porque eu não focava a minha mente no que saía da boca de Deus. Mas os pensamentos escuros, as falácias escuras que não vinham da boca de Deus, que eu devia ter dito: para trás de mim, Satanás, Deus não pensa assim. Mas tu ia ficar magoadinho, né? Se fosse tu, ia não? Ia ficar magoadinho. Se eu dissesse para trás de mim, Satanás. Oh, aleluia. Não, eu ainda não tenho. Eu vejo Jesus muito. Irmãos, ele tem uma identidade muito bem resolvida. Porque algo que eu tenho experimentado é: quando você faz a vontade de Deus, as cobras, elas saem da tocas. Estavam confortáveis até você mexer. Então se levantam sim contra. E muitas vezes é em um ambiente que você não pode sair. Tem um testemunho de um jovem que quer ir além de onde sua mãe foi. Ela faleceu quando ele ainda era pequeno. E tem um monte de pessoa contra ele, pela decisão que eu creio que é gerado de Deus em seu coração. Porque Deus ele diz na sua palavra que ele é o pai dos órfãos. E eu orei por proteção de Deus pela vida desse jovem. Como eu sei que existem pessoas agora sofrendo com obras da maldade. E é algo que eu não percebia, porque quando a nossa mente adoece, quando a gente está entregue ao sofrimento, quando a gente está padecendo, sabe? A gente não entende que quem está realizando obra má quer que você acredite que você é o problema, que você é o errado, que você é errada, que você está fazendo a coisa errada. Então, infelizmente, não tem temor a Deus e se entregam a toda violência mental pela influência das potestades, dos principados, do próprio diabo às suas mentes. Mas sabe, eu profetizo sobre a tua vida a proteção de Jesus Cristo. A você que está determinado e determinada a não largar a rede, porque está debaixo de uma palavra, porque está seguindo uma ordem de Jesus. Então não importa na tua vida a área da frustração, das tentativas que não deu certo. Se você está debaixo da ordem de Jesus, Jesus vai dar ordem à tempestade para se aquietar, para ficar no seu lugar e para não voltar a incomodar o barco que Jesus te colocou. Você está entendendo o que o teu mestre vai fazer?
que o favor de Deus está sobre você porque você está confiando em seu Filho, Jesus Cristo, e está seguindo uma orientação do próprio Jesus Cristo. Após Jesus Cristo, que manda no céu, manda na terra, tudo está sobre o seu comando, toda autoridade e poder foi lhe entregue, ele vai cessar toda tempestade contrária, todo levante contrário contra a própria ordem da sua vontade, contra a própria ordem do seu plano, contra a missão que o seu Pai, Filho e Espírito Santo tem com a tua vida, diz o Senhor. Tem com a tua vida, diz o Senhor. Se levante hoje, se levante hoje, se levante hoje, posicionado e posicionada a cumprir a missão que Deus, Ele entregou a tua vida nas tuas mãos e a tua respiração. Posicionado e posicionada a cumprir a vontade de Deus, Ele vai tratar com tudo aquilo que é contrário, que te persegue no caminho, para te parar, para te matar, diz o Senhor, porque você vai acessar o quê? Acessar o céu, acessar Canaã, acessar as bênçãos de Jesus Cristo, aquilo que a sua vida carrega e na cruz está conquistada, e fala na palavra que Ele levou sobre si a maldição que estava sobre a nossa vida. Então, mesmo que você não creia, mesmo que você não receba, vai se cumprir. Diz o Senhor, porque eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra. Que assim como a palavra alcançou, a palavra de Jesus alcançou o servo do centurião, também vai te alcançar. Porque eu sei que quando estamos adoecidos, cheio, entregue a sofrimento, a gente não aguenta mais nem ouvir palavra de vitória. Porque a gente não está aguentando a pressão, a opressão, o sofrimento, a dor, a exaustão física, mental. A gente não tá aguentando, então a gente fica, sabe? A palavra diz que eles não queriam ouvir. Não que eles não criam, eles não queriam ouvir, porque eles estavam debaixo, o povo do Egito, de muito sofrimento. Então, como se dará o Deus para ele nada é impossível? Eu não sei. Sabe? Cordonize dos céus, maná do céu. Eu não sei. Eu sei que Ele pode fazer, se assim Ele quiser. Não vamos fazer como Zacarias. Não vamos fazer como ele. Como eu tenho certeza dessa palavra. De que Jesus quer abençoar a tua vida. De que Jesus quer restaurar a tua saúde. Restaurar as tuas emoções. O equilíbrio dela, o estado original dela. Para que você tenha vida e não viva em desequilíbrio. Teu estado psicológico. As tuas funções. Deixa eu falar de uma maneira que você entenda. As ferramentas da tua mente, para que assim você possa usar todas elas para cumprir a missão que Deus te entregou, para avançar dentro da missão que Deus te entregou, dentro da direção que Deus te entregou. Ô Lilian, tu chegou aí como? Debaixo de palavra, meu filho. Deus fala, Deus vê, Deus vem, Deus se faz presente e Ele fala. Você precisa querer ouvi-lo. E não só ouvir, mas praticar. Tu já pensou aqui em Gênesis 22? Vamos dizer que tivesse uma Bíblia. É loucura, né não? Porque na Bíblia não diz que Deus assassina criança. Eu ia dizer, isso é coisa da minha mente. Tá vendo que Deus não vai mandar eu matar meu filho? É loucura. Imagina Abraão indo perguntar: ô Sara, Deus mandou a gente matar nosso filho. Sacrificar ele. Imagina o desespero. Imagina os servos. Menina, Abraão, ó. Tá dizendo que Deus mandou, ó. Sacrificar o menino. Eu fiquei olhando pra isso, eu dizia, meu Deus.
Se tivesse uma Bíblia assim, né, para Abraão, na Bíblia não ia validar essa palavra que o nosso Deus não mata criança, né? Mas foi Deus que falou. A palavra de Deus é assim, lá no capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Ele conhece a voz de Deus. Então ele não ia dizer, né? É a minha mente. Mas a palavra não diz. Se fosse eu ia ficar, meu Deus, matar meu filho, sacrificar meu filho. Eu ia ficar. E você vê que Deus liberou a palavra e Abraão se movimentou debaixo da palavra que Deus deu. Ou seja, mentalmente, ele estava indo sacrificar aquilo que ele mais amava. E ele não sabia o que aconteceria. O que seria se... Ele tinha fé. Nós vimos que dentro dele, ele se movimentando, ele dizia, Deus pode ressuscitar. Eu falando com as minhas palavras, eu pensaria, Deus pode ressuscitar. Deus pode mudar de ideia. Então, assim, ele está acreditando que Deus pode fazer alguma coisa. Ele não acredita que vai voltar sem um filho. E você vai ver na palavra de Deus. A nossa boca, irmão, fala do que o coração está cheio. Se você não passa tempo com a palavra de Deus, se ela não é o alicerce da tua mente, da tua vida, da tua confiança, se não é o caráter de Deus, não vai sair confiança nas tuas palavras. Você pode ter orado muito e ainda não aconteceu. Aí tá o anjo agora. Eu não sou anjo, eu sou uma ser humana, mas falo em nome de Jesus e pelo seu Santo Espírito, pela sua presença, ele tá anunciando que vai realizar o pedido de oração. Aí tu olha e diz, como eu tenho certeza dessa palavra? Tu não sabe o que tu orou, não, é? Pelo amor de Deus. Zacarias serve ao Senhor. Está na casa do Senhor. Acaso para Deus é algum impossível? Será que Zacarias não sabia que antes dele teve ventres que Deus abriu em seu tempo? Ventres até que já estavam velhos? E que Deus fez o ventre gerar Isaac? Porque acontece na vida do outro, mas quando chega a nossa vez, como é que eu tenho certeza que comigo vai acontecer, Senhor? Pois vai acontecer, diz o Senhor. Vai acontecer, diz o Senhor. Aquilo que você tem pedido em oração há tanto tempo. Parece impossível, mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, todas as coisas é possível. Nos diz o Senhor, nos lembra o Espírito Santo. Então era possível Deus ressuscitar? Claro. Vamos ver as palavras que demonstram fé, confiança e o interno seguro em Deus. O interno seguro em Deus. Controlar a nossa parte humana é muito difícil. É muito difícil. Você imagina Ana convivendo com Penina? É muito fácil falar, né? Não diz nada a Penina. Mas se coloca no lugar de Ana. Penina era soberba pelas palavras. Como Ana, quando tá falando ali, né? A sua canção, o seu hino de vitória, falando com as minhas palavras. Ela fala isso do seu coração. Não é que... Você vê que ela não ouvia coisas fáceis de se ouvir. Ana não ouvia. Eu vou procurar aqui a palavra pra gente, já que o Senhor tá trazendo. É lá no verso 3, ó. 1 Samuel, capítulo 2, verso 3. Não multipliquem para palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Não multipliquem palavras de orgulho. Não multipliquem palavras de orgulho,
que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Ele pesa as obras das pessoas. Lá no verso 15 do capítulo 1 fala: porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ela está falando de quem? Da alma dela. Está derramando a alma. Grande é a minha ansiedade, grande é a minha aflição. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Veja. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ela não tinha um bebê ainda. Ela não tinha barriga ainda. Não. Mas aquilo que a afligia, aquilo que angustiava, aquilo que pesava, ela derramou aonde? Ela derramou diante do Senhor. Ela disse aquilo que estava oprimindo a sua mente, aquilo que estava trazendo sofrimento para a sua mente, aquilo que estava fazendo ela padecer, se entristecer, e que podia fazer até ela adoecer se ela guardasse, se ela reprimisse, se ela fingisse que nada está acontecendo, se ela bloqueasse essa dor momentaneamente, uma hora ela ia explodir, porque o seu cérebro, ele tem que descarregar, seja na fala, se você não fala, guarda, ele vai levar para os seus órgãos, ele vai levar para as células do seu corpo, ele vai descarregar toda essa energia que a gente chama energia psíquica, essa energia que a sua mente está produzindo, essa angústia, essa tristeza, essa amargura, e você não fala, guarda. E eu vejo isso até como o amor de Deus. Para que você não venha enlouquecer com tanta pressão. Você não pode sair do ambiente. Aí vai ecoar, vai somatizar, vai para os órgãos, vai para as células. E aí vai destruir as células imunológicas, as células que quando vem um vírus desconhecido, vem uma coisa ruim, que quer entrar no teu corpo e trazer uma doença física, essas células se preparam para a guerra. Então veja o mal que há. Estou falando uma linguagem para você entender, qualquer pessoa entender. Você está entendendo que você precisa falar, mas ele não tem com quem conversar. Você vê que ela não foi falar com Eucana. Então você vai falar com o Senhor. Você escreve num caderno, você cria um WhatsApp para mandar mensagem para Deus, cria um e-mail para mandar mensagem para Deus no seu trabalho, mas não guarda essa dor, não guarda essas palavras, não guarda, tá sofrendo, tá doendo. Fala para Deus, tá doendo, não tô aguentando, essa situação é insuportável, eu não tenho o que fazer. Enfim, você tem que falar. E você vê que o seu semblante não ficará mais triste. Não ficará. Por quê? Porque você vai aliviar toda essa carga que a sua alma tem suportado. Que a sua alma tem suportado. E ela fala: eu sou uma mulher angustiada de espírito, nos pés do Senhor. Amém? Então veja, a palavra de Deus não diz. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então ele não mostrou um monte. Então aqui você vê. Primeiro a palavra era: pegue o seu filho, seu único filho Isaque. Para que Deus vai mostrar um monte se não pegou nenhum filho ainda? Então Deus vai te dando direção, e cada vez que você vai obedecendo, Ele vai te dando mais palavras. Adianta Ele mostrar o mapa todinho se tu nem saiu do lugar? Já quer saber a próxima estação? A ansiedade aí. Eu tô aprendendo, tu vai aprender também.
Porque ele não diz, eu já tô treinando Laura de 8 anos. Quando a gente diz, vai sair, ela vai pra onde, mãe? Aí eu já tô dizendo, confie nos seus pais. Nós não vamos levar você pra um lugar que você não vá gostar, que vá ser ruim. Então eu já tô preparando a alma dela, porque ela quer saber pra onde vai, a hora que vai, o que vai ter, o que vai comer. Então ela já tem esse tipo de mente. Eu também sou assim, eu gosto de me planejar, eu gosto de saber. Mas Deus me ensinou e estamos aqui pra aprender, né? Nossa alma tem que aprender, ela não tem controle nenhum. Quem tem controle é quem nos gerou. Quem tem controle é quem nos criou. Quem tem controle é quem nos enviou. Então, ali oferecem holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. No terceiro dia, conte os dias, diz o Senhor. Amém? Tem surpresa de Deus, aleluia. Eu não sei o que você tem levado em sacrifício, mas Deus vai te surpreender no caminho, no local. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Presta atenção. Abraão está dizendo, voltaremos para junto de vocês. Abraão não está pensando, eu vou voltar sozinho. Não. Abraão não está pensando, vai ficar morto lá depois que eu sacrificar. Não. Eu, Lilian, pensaria, vai até morrer, mas Jesus vai ressuscitar. Porque eu tô dizendo, fica aí. Já já a gente volta. Então, assim, se eu executasse o plano, internamente, ele vai ressuscitar. Você tá entendendo? Abraão pegou a lenha. Com a palavra de Deus hoje, a gente vê que Deus não sacrifica criança. Então, a gente poderia pensar no meio do caminho, não, ele vai prover algo no meio do caminho para ser sacrificado. No lugar lá para ser sacrificado. Não vai ser a criança, porque é contrário a quem ele é. Não é? É como se Deus dissesse assim. Acabe seu casamento. É contrário ao plano de família? Entendeu? É basicamente isso. Eu olho assim, eu vejo que é contrário. Se nosso Deus não sacrifica criança. Como que ele pede para eu sacrificar uma criança? Você tá entendendo? Seria contrário ao que tá aqui na palavra. Eu olhando assim, né? Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Então hoje o Senhor me traz aqui com uma resposta de oração sobre como Maria, como se dará isso, meu pai? É Isaque que é eu e você. Pai, cadê o cordeiro? Pai, como é que vai acontecer o sacrifício? Como que vai acontecer o que o Senhor falou? Como que vai acontecer essa ordem? Como? Aqui Isaque pergunta. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então tinha algo, mas tinha algo que não tinha. Para que pudesse acontecer a obediência da palavra em toda a sua ordem daquilo que Deus falou. Então Isaque é o pai. Tem aqui a lenha, tem aqui o fogo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro
para o holocausto. Abraão respondeu: Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, aquilo que Deus pediu, mas que você não tem, Ele proverá para que você venha realizar a ordem dele. Para que você venha realizar a ordem dele. Eu estou tentando dar uma linguagem à palavra que o Espírito Santo está falando, mas é esse significado. Aquilo que Deus pediu que você fizesse, e você vê que falta algo para que isso se concretize, para que isso aconteça. E o que é que Deus está respondendo? Eu vou prover para mim, eu vou prover para mim o que falta para que possa se realizar a minha vontade, para que possa se realizar o meu plano, para que possa se realizar aquilo que eu ordenei, aquilo que eu mandei, e que eu e você estamos debaixo de obediência. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, arrumou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Uma voz. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Veja. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Preste atenção. Assim como Abraão profetizou, aconteceu. Ele profetizou que voltaria. Ele profetizou que Deus traria a providência para si. Então, assim como foi falado, foi pensado e falado, profetizado, manifestado, mesmo sem ainda ser físico, assim acontecerá, diz o Senhor. Aquilo que eu e você em fé temos gerado nele, em obediência a ele, em caminhar com ele, em se relacionar com ele. Porque eu não quero iludir os Ló, que precisam ir para esse lugar de Abraão. Esse lugar de conversa, esse lugar de intimidade, esse lugar de não caminhar pelo próprio entendimento, pela própria percepção, pelaquilo que vê, mas por fé, por confiança na palavra de Deus, na presença de Deus, no caminhar com Deus. Assim como foi profetizado, diz o Senhor, acontecerá. Assim como foi profetizado, diz o Senhor, acontecerá. Eu libero sobre a sua vida, no nome de Jesus, esta palavra. Que não vai acontecer o mal, mas o bem. Confie no caráter do Senhor. Confie na presença de Deus. Tenha fé em Deus e você vai manter a saúde da sua mente, a saúde no ambiente, a saúde das relações. Imagina Abraão falando pro filho dele:
Deus mandou te sacrificar. O sacrifício é tu mesmo. Tem coisas que eu e você não pode dizer às pessoas. Elas não vão entender. Elas vão pirar, eu dizia. Manifestar resistência. Elas vão se desequilibrar. Elas vão chorar, elas vão... Não dá pra dizer tudo. Tudo que Deus está te falando. Isso serve pra mim agora. Desceu quentinho agora do céu. Recebo com mansidão essa palavra, essa orientação, esse conselho do Espírito. Em tudo aquela palavra que Deus nos diz, a gente vai conseguir explicar para as pessoas, enquanto estamos nos movimentando em obediência. Eu já sofri muito e agora esse conselho veio quentinho do céu. Quentinho do céu. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.